Bom dia, excelente domingo, 7h07 da manhã e mais uma imersão, óbvio, tem que ser dito, transmissão ao vivo para você. Hoje a gente vai falar sobre o comportamento que vende. O comportamento que vende. Pega esse papel, essa caneta, te inspira para a gente poder alavancar na sua liderança. Bom dia, líderes. Bom dia. Vamos fixar o tema. A regra do bom comportamento, a regra 73855, que a gente tanto usa no marketing. Os grandes gigantes usam, um óbvio das gigantes que você tem que conhecer também. A regra do 73855, da onde que surgiu tudo isso, o que isso tem a ver com comportamentos, o que isso tem a ver com liderança, o que isso tem a ver com vendas. Bom dia. Hoje meu objetivo é você sair daqui vendendo com elegância através da sua postura. Você vai entender como é que isso faz diferença aí no seu jogo, na sua arena de marketing, na sua competitividade. Bom dia! Vamos fazer um excepcional dia? Um excepcional domingo aqui. É para os fortes, né? Liderar. Vamos lá então. Gente, a regra 73855, a gente escuta falar muito na comunicação, porque ele fala sobre o equilíbrio não, a equalização entre o poder da linguagem, da fala, da escrita, o poder da imagem, do comportamento, do som, né? No contexto da influência. Quando a gente fala em liderar vendas, liderar mercado, liderar marketing, liderar marcas, a gente está falando sobre comunicação, sobre influenciar o mercado. Através do quê? Através de uma boa comunicação. A influência do mercado, ela é a habilidade de bem comunicar. A influência de vender é a habilidade de bem comunicar. Então, eu sou muito suspeita para falar que a comunicação é o azeite de toda a engrenagem do seu sucesso mercadológico, das suas relações com o mercado, tanto em nível profissional quanto em nível pessoal, né? Então, você está aí na sua família, você está comunicando, você está azeitando a relação e você está negociando a todo momento. Você está negociando até com o seu cachorro, né? Sim, de verdade. A forma como você comunica, ele te vê como um total líder ou não. Então, ele te desrespeita ou não. Já parou para pensar sobre isso? Sempre é sobre comunicação, sempre é sobre atitudes. Sempre é sobre a linguagem corporal, a linguagem que envolve crenças, missão, valores, tudo isso que está intrínseco dentro de nós. Sobre o nosso autoconhecimento, sobre quem a gente é. Com as marcas não é diferente. Eu sempre faço a relação de liderança de marcas com liderança de vida, porque não é diferente. É tudo mesmo balaia, é tudo mesmo conceito. As marcas são feitas de pessoas, eu sempre falo isso, né? Então, essa regra do 5, do 73855, ela é muito usada na comunicação porque ela valida, ela valida esse conceito de comportamento vende e ela nos ajuda a entender por que vídeos, Reels do TikTok, Stories, enfim, tem alta performance maior do que apenas um post escrito, né? Então, ela valida isso aí. Onde é que surgiu toda essa teoria, né? Porque o pessoal da comunicação se ancora muito nesses estudos, que hoje já repercute o mundo inteiro na academia de administração de marketing, de influência, enfim. Ela vem da teoria de comunicação de Mahabian, tá? Ele é um comunicador iraniano, né? Ele é um sociólogo, na verdade, iraniano, e ele, na década de 60, começou a estudar essa abordagem linguística para influenciar pessoas. Na verdade, ele é um psicólogo social, né? Eu falei sociólogo, na verdade, ele é um psicólogo social. Não sei se seria um sociólogo, enfim, mas ele é psicólogo, tá? Só que ele trabalha focado na liderança da sociedade. Bom dia! Então, o que acontece, tá? Mahabian, o objetivo dele era muito mais pedagógico, tá? Porque ele queria influenciar aí estudantes, alunos, enfim. Então, a abordagem dele é um pouco mais holística, em nível de ser. E nós aqui da comunicação, do marketing, a gente pega emprestado de várias ciências os conceitos que a gente usa para vendas. Tudo tá valendo. A gente testa, se vendeu, tá valendo. É assim, né? É assim.
Então, obviamente, funciona aqui para os conceitos de marketing, tanto que você trabalha aí com vídeos, você vende muito mais do que se você trabalhar só com post, só com fala, enfim, né? Então, o que eles falam, tá? Essa teoria, ela se aplica especificamente a situações de mensagens. Quando eu passo uma mensagem para o consumidor, 7% dela, no máximo, tem um alcance de excelência quando eu falo apenas, tá? Então, a minha escrita, a minha fala, as minhas palavras, ou seja, o conjunto de palavras que eu escolho, tá? Para emitir uma mensagem, se esse conjunto ele tá muito poderoso, se ele tá bem elegível, se ele tá bem selecionado, se ele tá bem claro, se ele tá bem objetivo, né? A gente já falou sobre a teoria da comunicação, a gente já falou sobre mensagens memoráveis, o papel da importância do emissor na hora de compor essa mensagem, já fizemos uma transmissão sobre isso. Mas vamos partir do pressuposto que eu fiz o tema de casa, eu domino o meu assunto, eu quero passar uma mensagem objetiva e clara para o meu público, então eu vou escolher ali as palavras que eu vou utilizar. As palavras que eu utilizo, as palavras que eu tô utilizando para falar aqui a minha comunicação com você, ela responde por no máximo 7% de eficiência nesse contexto da comunicação. No máximo 7%. Se eu escolho palavras chulas, ou que são muito técnicas, ou que daqui a pouco fica difícil a compreensão do meu consumidor, ou que daqui a pouco foge do contexto da conexão com o meu cliente, daqui a pouco eu tô falando com um advogado e eu uso muita gíria, por exemplo, e aí não faço aquele rapport, que a gente já também fez uma transmissão sobre isso. Então vamos supor que meu linguajar não tá de acordo, eu posso ter uma eficiência nesse aspecto 0, ou 7%, tá? Este é o componente verbal direto da comunicação, é a fala, é o poder da palavra. Já fizemos várias transmissões sobre o poder da palavra. O que é dito verbalmente, tá? Verbalmente. Seja em formato escrito, seja em formato falado, tá? Agora, o que compõe os outros 38%, tá? A regra 7, 38, 55 para você não se esquecer, não esquecer disso. É o seu tom de voz. É a sua paralinguagem, como a gente fala. É a forma como você emite essas palavras. A forma como eu emito as palavras, elas mudam todo o jogo da mensagem. Quando você está aí conversando com um filho seu, quando você está conversando com um cônjuge, quando você está conversando com um amigo, quando você está negociando na sua equipe, com os seus clientes. Aliás, essa terça-feira nós vamos fazer uma transmissão sobre a arte da negociação com a Sandra Estival. Ela tem curso em várias universidades sobre isso e eu já fiz um curso com ela. Ela já participou de alguns programas nossos, porque a arte de negociar tem tudo a ver com marketing e comunicação. Tem tudo a ver com ganhar os dois lados numa conversa, numa negociação. A gente negocia o tempo inteiro. No marketing é o tempo inteiro negociando. É o tempo inteiro testando landing pages, testando redes sociais. O que é isso se não negociar com o teu público? Negociar com as dores que teu mercado tem. Isso é negociação. A comunicação, ela é negociação. Relacionamento com o mercado, relacionamento com as pessoas, relacionamento com o público sempre é sobre negociar. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, se 7% da minha eficácia na comunicação da minha mensagem estão relacionadas à escolha do conjunto de palavras que eu utilizo para emitir a comunicação, os outros 38% estão relacionados à forma como eu falo. Dependendo de onde, se você escreve uma frase, dependendo de onde você coloca a vírgula, muda todo o jogo, muda todo o contexto, sim ou não? Sim, né? Sim ou sim? Sim, né? Se você faz um tom mais agressivo, pode ser uma frase pode ser vista como ironia ou pode ser vista com acolhimento, dependendo. Sei. Ai, sei. Olha a diferença do tom, tonalidade de voz. Então, a paralinguagem, ela responde por 38% da comunicação que eu quero emitir nível de eficiência. Ou seja, a outra pessoa vai escutar, vai receber do outro lado a comunicação de uma forma eficaz, objetiva, ela vai entender o que eu estou dizendo, ela vai responder, ela vai completar o ciclo da teoria da comunicação, se eu olhar para esse ponto, se eu cuidar disso, tá? E os outros 55% da eficácia máxima de comunicação, então a gente junta, dá tudo a 100%, né? Então eu posso ali ter uma comunicação falida, onde eu vou mal em todos os pontos, ou eu posso ter um aproveitamento 100% do meu objetivo de transmitir uma informação, de influenciar as pessoas e até fazer vendas. Os outros 55% estão relacionados à linguagem corporal, tá? Por isso que
todos os sinais não verbais que tem a ver com o que eu estou vestindo, tem a ver com o meu sorriso, a minha empatia, tem a ver com o meu olhar, tem a ver com a forma como eu pentei meu cabelo, a forma como eu me mexo, a forma como eu coloco as mãos, a forma como eu sorrio, né? A forma como eu respiro. Tudo é sobre linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, ela diz muito, porque é através da linguagem não verbal, do olhar da pessoa, é que eu me conecto com ela. E eu leio, escaneio em pouquíssimos segundos, e aquela primeira impressão, primeiro impacto que a gente tem com o mercado, com as pessoas, são os primeiros 4 segundos. Aqueles primeiros 4 segundos matadores que vai fazer com que a pessoa ou o cliente que te olhou uma campanha, olhou um anúncio, olhou uma vitrine da sua loja, olhou para ti, fez contato contigo, ela vai em 4 segundos ter uma emoção a partir dos pensamentos dela, que estão relacionadas às crenças dela. Nós falamos ontem, eu acredito, ou ontem, nem lembro, sobre essa questão dos sentimentos, né? Aliás, a gente tá falando muito sobre isso, a questão dos sentimentos, gatilhos mentais. Gatilhos mentais é tudo para marketing, né, gente? Então, a gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e ele toma a frente nas negociações e na comunicação. Então, a gente fez uma transmissão também sobre marketing olfativo. Lembra quando você passa, eu sempre falo, você passa na frente de uma padaria, você sente vontade de comer, às vezes você sente vontade de entrar. Porque ali causa uma conexão com o emocional que está guardado lá dentro de nós, né? Quando a gente tá lá na nossa infância, a gente toma aquele café com a nossa avó, e aí o cheiro daqui a pouco passa, o cheiro é o mesmo, nos remete à memória. Então todas as sensações que a gente tem, toda a experiência de vida que a gente tem, todas, através dos nossos 5 sentidos, nós falamos muito, muito sobre isso a última semana. Toda a experiência que eu tenho através dos meus 5 sentidos, ele vai remeter uma emoção instantânea, na hora. E isso vai traduzir num comportamento e logo numa ação, de eu comprar ou não. E esse impacto, isso acontece em segundos, em 4 segundos, de acordo com o que a gente sabe, de acordo com as pesquisas. Por isso que num site, você tem que estar lá, o telefone, o WhatsApp, para a pessoa poder comprar e ter acesso a ti nos primeiros 4 segundos de conexão. Se o cliente deixa para olhar depois, porque ele tem uma tarefa, tá muito difícil de achar o botão, se ele leva mais de 4 minutos, ele vai deixar para fazer depois, dificilmente ele volta. Porque ele esqueceu, ele não tá mais com o emocional à flor da pele. Depois que o emocional, ele esmorece, entra a razão para negociar. Hey, tu não precisa. Hey, é muito caro. Hey, mas é para agora mesmo. Hey, e as outras prioridades? Então começa o jogo do racional ali na comunicação interna acontecer a negociação, tá? Se é uma pessoa que tem impulso, que tem questões de impulsivo, compulsão por compras, possivelmente a razão vai perder. Mas se é uma pessoa que tem controle emocional forte, ela vai botar na frente aquilo que de fato é prioridade para ela. Então o jogo de linguagem, ele é extremamente importante para você entender por que de fato um vídeo, ele é muito mais consumido do que às vezes só um post ou só uma fala. Quando eu vejo uma pessoa, quando eu vou presencialmente até um cliente, a minha chance de venda é extremamente maior do que se eu mandar um áudio no WhatsApp, ou até mesmo ligar para ele. Se eu ligar para ele, vai ser melhor do que o WhatsApp, porque ele vai estar vendo não só o tom da minha voz, né? Aliás, se eu mando uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, só texto, é uma mensagem fria, né? Dificilmente eu vou ter uma conexão com o cliente, com a pessoa, a menos que já tenha uma negociação em andamento, a menos que realmente seja um cenário realmente muito formal, onde já existe um vínculo. Agora, se eu mando os emojizinhos, ajuda? Ajuda. Ainda assim, a interpretação pode ser confusa. Bom dia. Agora, se eu mando um áudio, já melhora. Porque aí eu tô saindo da esfera de eficácia da mensagem de 7% para os 35%, que é o tom da minha voz. Através do tom da minha voz, a pessoa do outro lado lá, ela já vai sentir a minha energia. Ela já vai sentir se eu sou uma pessoa poderosa, no sentido de vencedora, né? As pessoas compram vencedores. Então, ela já vai sentir se ela tem segurança, se ela tem confiança, se ela tem empatia, se ela tem conexão. Percebe contigo, faz essa avaliação se não é 7, 38, 55. 7% de eficácia das suas vendas, da sua influência, da sua liderança, da sua comunicação eficaz, da sua comunicação objetiva.
Tem a ver com as palavras que você escolhe para fazer a abordagem, para chamar a atenção das pessoas. Tem que estar compatível com aquela outra pessoa que está do seu lado. Então, se outra pessoa ali é alegre, você tem que escolher palavras positivas. Se outra pessoa é técnica, você tem que escolher palavras técnicas. Lembra do rapport. Lembra da transmissão que a gente fez do rapport, sobre rapport. Se você domina esse jogo, você garante ali pelo menos 7% de eficácia. Boas palavras, boas escolhas, boa seleção de contexto. Agora, se você manda um áudio, por exemplo, além de você estar acionando o teu cliente que é mais visual, você está, através das palavras, atingindo o público mais visual, através de um áudio, você também atinge o público mais o que? Auditivo, que foi que a gente comentou também nessa semana. E aí o que acontece? Ele vai sentir, a pessoa do outro lado ela vai sentir o tom da sua voz, a sua vibração, a sua energia. E isso faz toda a diferença na parte da influência, na parte da liderança, na parte de vendas, né? E depois, os outros 55 é o seu comportamento. Então, é o vídeo, se você não pode estar presente, é um meet, se você não pode estar presente, porque a pessoa olhando no teu olho, ela faz uma leitura muito rápida das tuas crenças, de quem tu é, do teu poder de domínio, de segurança sobre aquilo que você está vendendo, sobre aquilo que você está falando. A pessoa lá do outro lado, ela vai avaliar se tu realmente é uma pessoa calma, se tu é uma pessoa que tem um certo grau de inteligência emocional, espiritual e até saudável. Né? O nosso físico, ele conta muito para traduzir a nossa personalidade, para traduzir a nossa energia. Né? Não quando a gente está doente a gente tenha desmérito, ou quando a gente está acima do peso a gente tenha desméritos, não é isso. Só que uma pessoa com energia, uma pessoa saudável, ela exala em todos os níveis, espiritual, emocional e físico, intelectual, tudo, né? Então, e essa leitura corporal, que diz assim, se a pessoa é confiável ou não, muitas pessoas têm muita habilidade de fazer, mas mesmo as que não têm, elas ajudam muito no contexto de eu comprar algo, comprar uma pessoa, comprar a ideia daquela pessoa. É por isso que grandes líderes são grandes líderes. A gente tem na nossa empresa clientes que convertem 20% em cada pitch de vendas que essa pessoa faz, ou numa palestra, ou no meet. Isso é um índice elevadíssimo, é raro. A maioria fica em 3%, 4%. O que difere uma pessoa que não tem uma boa conversão no seu pitch de vendas? Ou seja, está numa palestra, está numa transmissão, está numa entrevista, fala do seu serviço, as pessoas compram na hora dela. Eu conheço pessoas que só abrem a boca, fazem um pitch de vendas e elas já vendem. Pela questão da segurança, pela questão dos gatilhos mentais que ela embute dentro da escolha das palavras. Então, é o conjunto de todos esses elementos. 7% seleção de palavras, 33% tonalidade de fala e 55% a linguagem corporal. Né? Então, é super importante destacar que existe sim esses estudos para você parar para analisar e refletir sobre como que você pode melhorar, onde é que está a sua melhoria contínua 1% todos os dias, que é o que eu sempre falo, é o que eu sempre trago, tá? Então, essa teoria de Mahabia, ele estava relacionado aos sentimentos, tá? Ele está muito relacionado aos sentimentos na questão de eu ajudar as outras pessoas a aprender aquilo que eu estou falando. Então, o pessoal da pedagogia, por exemplo, usa muito isso aqui. Nós, como eu disse, do marketing das vendas, a gente se apropria de todas essas teorias, esses conceitos que eu te trago todos os dias. Mas é o óbvio que os grandes líderes já fazem, porque está na veia deles. E é óbvio que eu tenho que trazer para ti também, tá? Então, essa pesquisa, vamos dizer assim, ela trata dos sentimentos, de aflorar os sentimentos, eu me conectar com o sentimento do meu cliente. É sempre sobre me conectar com o sentimento do meu cliente, tá? Mas como, Aline, de fato isso interfere nas vendas e no marketing? De verdade, a teoria da comunicação de Mahabia, ela de fato interfere? O que você acha? Me diz se sim ou não, se faz sentido para você. Né? Os vendedores e profissionais do marketing, eles sim se beneficiam e reconhecem a importância da linguagem corporal para todas as vendas, tá? Você vai entrar numa loja, você vai se conectar com uma pessoa ou não através do contexto que ela é. E o comportamento dela é que traduz, é que dita a regra.
se vai ser bom, se vai ser ruim aquela experiência, se a pessoa é educada, se a pessoa não é. Então, não é sobre escolher as palavras certas. Bom dia, é sobre escolher as palavras certas. É sobre 7% da eficácia, é sobre escolher as palavras certas. 33% é sobre entender qual é o tom da sua voz apropriado para aquele momento. E 55% é sobre eu traduzir através do meu comportamento aquela comunicação, aquele rapport, aquela conexão com o meu cliente ou com a pessoa que eu estou conversando, porque você tem que influenciar no seu dia a dia em todos os níveis. Você tem que treinar dentro de casa, você tem que treinar com os amigos, você tem que treinar com os colegas, você tem que treinar com os familiares, essa habilidade de influenciar e liderar através do seu conjunto de falas, através da sua tonalidade de voz e através do seu comportamento. Por isso que vídeos e Reels vendem no sentido de influenciam muito o mercado, engajam muito mais do que um post. Porque ali a pessoa vai estar olhando o teu olho e ela vai estar entendendo quem você é, em nível de crenças, tá? Então, essa teoria, tá? Essa teoria da comunicação, ela ajuda muito na construção de relacionamentos sólidos quando a gente tem consciência sobre ela. Quando a gente tem consciência, a gente evidencia os nossos pontos fortes em termos de comunicação, em termos de palavras. Quando a gente coloca uma consciência, como eu sempre digo, um penso em cima de tudo isso, o que acontece? Eu estou caminhando em benefício dos sentimentos do meu cliente, dos quais eu vou atingir, dos quais eu vou potencializar. Quando eu penso em sentimentos, quando eu penso num ambiente positivo de emoções e sentimentos, eu penso num jogo de sucesso. Eu penso num jogo onde ganha todo mundo. Eu penso num jogo de empatia, eu penso num jogo de abundância, eu penso num jogo de prosperidade. Você vai ver como, na terça-feira, quando a gente for falar sobre a arte da negociação com a Sandra Stivel, você vai entender como que uma boa negociação ela acontece quando as duas partes ganham. Quando a gente quer estabelecer uma comunicação onde eu ganho mais que o outro, nunca acontece. Nunca dá gol, nunca dá jogo, nunca dá venda, tá? Lidera mercado, eu falo isso quase todas as transmissões, já fazia tempo que eu não falava. Lidera mercado, lidera vendas, quem serve o público. Isso é fato. O que é a diferenciação de mercado? O que é eu agregar valor de mercado? Ontem eu fiz várias histórias sobre isso. O que é eu agregar valor de mercado em cima do meu produto, eu não me prostituir? É eu ser diferente, é eu ser único. Como é que eu vou ser único? Estabelecendo empatia com o meu cliente através do quê? Das minhas estratégias, do meu penso, do meu servir. Então, quando eu sirvo o meu cliente de uma forma personalizada, única, quando eu resolvo as dores do meu cliente, quando eu tenho produtos, soluções, penso, estratégias que resolvem as dores do meu cliente com o meu jeitinho de ser, porque eu ancoro para mim a quem eu sou enquanto marca, enquanto líder, enquanto pessoa, quando eu entendo, aceito o meu DNA, e entendo que eu sou única no mundo, entendo que o meu jeitinho é aquele que atrai o cliente que gosta de mim, e eu foco nele, foco em ajudar ele de verdade, cumprir meu propósito social, não tem como não liderar. Na academia da administração, eles chamam de diferenciação, boas conexões, abrangência de conexão. Então, quanto mais canais, mais possibilidade, mais contatos, múltiplos canais, mais mercado você atingir melhor, né? Você agrega valor ao seu produto porque você automaticamente vai ser mais lembrado. E diferenciação, abrangência de mercado e soluções, produtos e serviços que você soluciona para o seu cliente, que ajudam o seu cliente. No sentido, a palavra técnica é no sentido de que resolve os problemas do seu cliente. Eu chamo isso de se importar com o mercado, tá? Então, quando você entende o seu posicionamento, entende a sua personalidade e transforma isso em ativos de ajuda para o mercado, você com certeza tem um marketing de diferenciação e você vai liderar vendas, você vai liderar mercado. Só que como é que eu faço isso? Eu faço isso falando através do meu comportamento. É educando, é ensinando, é transbordando, é servindo conhecimento. É conversando com o meu cliente, é treinando meu time de vendas para todos esses conceitos que a gente fala todos os dias, né? Então vai lá, eu te convido lá na playlist, o Algo Tem Que Ser Dito, tá lá no YouTube para você assistir as outras transmissões e crescendo 1% todos os dias, anotando seus insights para treinar sua equipe de vendas, ou se treinar sobre liderar. Liderar sua vida, liderar seus negócios, liderar sua marca, liderar mercado, influenciando pessoas. É sempre sobre influenciar pessoas, como? Ativando o emocional das pessoas, é sempre sobre isso. Então, a criação de campanhas, elas se tornam mais eficazes, sim, quando eu coloco esse penso, quando eu coloco essa consciência de que quanto mais
eu expor meu comportamento, melhor. Quanto mais eu estudar meu comportamento, melhor. Quanto mais eu treinar meus vendedores, melhor. Mas eu tenho cliente, Aline, eu não gosto de vídeo, eu preciso fazer vídeo. Olha, precisar não precisa. Só que tu vai reduzir muito a tua eficácia, a tua eficácia. Vou dizer eficácia mesmo, porque eficácia é sobre resultado, eficiência é sobre tempo que você ganha, recursos que você otimiza. Isso é eficiência. Eficácia é chegar no resultado, né? Então, talvez você fazer um e-book, você pode estar até sendo mais eficiente porque você não dá conta de fazer um vídeo. Tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do contexto, faz parte da estratégia. Mas em algum momento, seu cliente vai querer te sentir. Em algum momento, em que momento na jornada do cliente você vai permitir ele te sentir? Ou sentir o teu negócio, sentir a tua marca, sentir a tua entrega, né? Se você não tiver esse momento, porque você não gosta de fazer um vídeo, ou porque você prefere ficar nos bastidores e não fala com ele, ou porque você não treinou sua equipe de vendas, bons representantes que possam fazer isso no teu lugar, se você não coloca penso sobre isso, você vai passar um tempo e você vai vir para a sua consultoria de marketing e vai perguntar por que meu concorrente consegue vender e eu não, né? Então, é sempre sobre essas conexões, é sempre sobre ativar a segurança, né? Então, a comunicação corporal, ela influencia muito nesse jogo, tá? Da arena do marketing. E a adaptação à cultura, ao contexto do seu cliente, ela também diz sobre a potência de a gente entender a consciência sobre essas teorias da comunicação. Quando eu entendo meu cliente e eu falo na língua dele, eu falo nas dores dele, eu quebro as objeções dele, eu estou entendendo como é que ele funciona, estou estudando sobre ele, estou pesquisando sobre ele, então eu vou adaptando todo o meu contexto de produção, todo o meu contexto de linguagem, todo o meu contexto de ofertas em cima do que realmente o meu cliente traz para mim em termos de ansiedade, em termos de frustrações, em termos de sonhos. É sempre sobre isso que eu vou trabalhar. É sempre sobre, através do meu comportamento, eu ativar o gatilho da empatia com o meu cliente. Existem alguns gatilhos mentais poderosos. Se você for colocar no Google lá, a gente já fez uma transmissão sobre isso também, eu citei os principais e te expliquei como colocar na prática. Tá lá na playlist O Óbvio Tem que Ser Dito. Mas se você colocar no Google, você vai ver que o pessoal do marketing, das vendas, utilizam cerca de 25 gatilhos mentais aí, que são matadores, para você ativar esse emocional do seu cliente de uma forma instantânea, de uma forma subliminar, sem ele nem se dar conta. Os que eu mais gosto é a autoridade, o efeito manada, que é aquele pertencimento também, os dois, né? Os dois competem no segundo lugar para mim. O efeito manada e o cliente se sentir pertencente a uma marca. E depois o terceiro que eu mais gosto é o da empatia. Eu ter uma jornada do herói, contar minha história me colocando no lugar do meu cliente. Hey, olha só, eu tenho uma empresa que potencializa líderes de mercado para vendas, porque eu sei que no marketing existe muito barulho e os meus clientes se perdem. Eu sempre fui 19 anos de assessoria, executando o que o meu cliente me pede. Até que em determinado momento eu entendi que às vezes o cliente que ele impedia nem era o correto, em termos de estratégia, em termos de resultado, em termos de objetivos macro que ele queria para o negócio dele. E aí, a questão de 10 anos atrás, a gente começou a sair um pouco da assessoria. Antigamente ainda era só assessoria de imprensa, depois começou a ser assessoria de marketing, com fornecedores, gestão de equipes, depois passou a ser gestão de projetos. E aí depois, de 10 anos para cá, a gente foi entendendo a importância de ter alguém que fizesse o penso estratégico dentro da agência. Não adianta você só saber, você só pedir, você tem que saber o que você tem que pedir, você tem que ter estratégia. E aí a gente começou a especializar para a consultoria e para as mentorias, porque a gente precisa desse penso, a gente precisa desse treinamento de equipes, a gente precisa de todos os elementos de linguagem, de teoria da comunicação, para entender por que grandes players fazem bom jogo, e a gente não consegue competir com eles, ainda que às vezes a gente tenha recurso. Na maioria das vezes a gente não tem recurso financeiro nem de tempo. Mas por que os grandes players um dia começaram pequenos que nem nós e daqui a pouco eles são grandes? Então, esses conceitos que eu trago todos os dias, eles tratam de cases de mercado, sim, validados, e eles tratam de teorias práticas que você pode colocar, como eu sempre digo, tá? Não precisa colocar, é uma chuva de insight às vezes que você tem, mas o que importa aqui é você pincelar aquilo que faz sentido para você crescer hoje. Anota num caderno todos os insights e pincela toda semana um pouquinho para você se aprimorar todos os dias, que você vai ganhando destaque em relação à concorrência. Vai!
Não tem como não. Se você se comprometer com o seu marketing, não tem como não. Gente, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Eu vou fazer uma transmissão sobre isso ou até um vídeo sobre isso, tá? Se a gente pegar os livros de administração, tá? Se a gente pegar os livros de administração e se a gente se debruçar nas teorias de Potter, que é o pai da administração, da gestão, ele coloca ali o marketing como um ativo primordial em qualquer processo de sucesso empreendedor. Qualquer processo de sucesso empreendedor, o marketing está no ativo de marketing. O que acontece aqui no Brasil, ou pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que algumas empresas, elas abrem suas portas e elas esquecem de alocar recursos para o marketing. Elas esquecem de alocar recursos para pagar uma logotipia legal, para pagar um gestor de rede social, um bom gestor de tráfego, um bom gestor, um bom penso estratégico, né, tático, operacional. E aí elas fazem só vitrine e barulho porque fazem de qualquer jeito, contratam um amiguinho do fulano, tal. Aí sabe o que acontece? Passa 50 anos, 70 anos, aquela pessoa até ela se manteve no mercado, porque vamos supor que ela tenha tino, ela tenha noção. Isso acontece. Clientes meus acontece isso na prática. Aline, que pena que eu não investi em marketing antes, marketing profissional mesmo. Sempre foi o RH que fez, sempre foi o funcionário disponível lá que faz as redes sociais, o pessoal do compra, sempre tem alguém lá, o estagiário, né, a secretária, que vai fazendo um postzinho que outro, mas sem estratégia, sem pensa, só barulho. E às vezes até um tiro no pé em relação ao posicionamento, a gestão de marca, o brand do negócio. Tá deixando muito dinheiro na mesa, muito. Só que não é só isso. Que pena, Aline, que eu não comecei antes, porque o meu concorrente começou e a marca dele vale muito mais do que a minha hoje, só que ele é menos que eu. Ele é menor que eu. Ele tem menos infraestrutura, ele tem menos equipe, ele tem menos experiência de mercado, ele tem menos carteira de clientes. Só que se ele vender hoje a marca dele vale mais que a minha. Porque ele investiu em marketing, ele investiu em posicionamento, ele investiu em gestão, ele investiu em brand, ele investiu em impacto mercadológico. A percepção da marca que os clientes têm do mercado realmente é maior. Então, como adotar uma linguagem corporal positiva, né? Vamos ficar nisso, tá, gente? Já que comportamento é o 55%, eu poderia aprofundar em cada um dos itens, mas eu quero começar a caminhar para encerramento, mais uns minutinhos só contigo, 2, 3 minutos, tá? Pra gente poder domingar, né? Domingar, mas cheio de insights. Então, como que a gente pode adotar uma linguagem corporal se a linguagem corporal, ela corresponde a 55% da eficácia da minha influência diante do mercado, né? Do ponto de vista bem prático, quando você vai falar com o cliente, ou quando você vai fazer um vídeo, tenha sempre, eu vou te dar alguns elementos básicos, tá? Que fazem diferença no jogo e que a gente aplica lá nas mentorias de Media Training, nos cursos de Media Training. Postura ereta, primeiro lugar, tá, gente? Postura ereta. Você nunca vai influenciar o mercado se você tiver corcunda, se você tiver cabisbaixo. É sempre posição ereta, postura ereta, olhar para frente. Isso traz segurança. Linguagem corporal fala muito sobre a psicologia da comunicação, tá? Psicologia da comunicação é uma cadeira forte. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Contato visual. Sempre fale com a pessoa olhando no olho. Não fuja o olhar. É contato visual. Isso traz segurança, tá? Eu vou passar rápido, tá, gente? Eu não vou me aprofundar, mas você vai entender. Sorriso genuíno. Sorriso genuíno não é forçado, mas sorria. Também não é nem você ser carrancudo e nem ficar dando gargalhadas, né? Lembra aquela música? Quando a gente ri demais, a gente é um louco, né? Eu não me lembro qual é a música, mas tem uma música assim. Então, é um sorriso leve, genuíno, não é nem forçado e você nem com aquela face, chata, aquela face pesada, sabe? Cheia de problema, cheia de peso, cheia de dor, não. É um sorriso genuíno, é um sorriso leve, tá? Um olhar que brilha porque tá em paz. Um aperto de mão firme, gente. Não tem coisa... Uma negociação não vai com a mão mole, pelo amor de Deus, tá? Não vai com a mão mole. Nem mulher, nem homem, tá? É firme, é segurança, tá? Gestos abertos. O que são gestos abertos? É eu me expressar, não assim, não ficar trancado, não ficar... É deixar minha libido ali naquele momento no sentido positivo, né? De energia. É deixar minha energia solta. É não ficar trancado, não ficar assim engessado, tenta não ficar de braços cruzados para não bloquear
né? Se você estudar mais sobre isso, você vai ver o quanto que a linguagem dos braços influencia na comunicação. É leve, tá? É o braço solto. Se você não sabe o que fazer com os braços, pega uma caneta na mão, tá? Os movimentos conscientes, não é sentar de qualquer jeito, não é se largar na cadeira, se posicionar bem. As mulheres, às vezes, se possível, pernas fechadas, né, cruzadas, elegância. Pensa em elegância, tá? Para homem e para mulher, pensa em elegância. Manter o espaço pessoal, nunca invada o espaço do outro. Isso aqui é uma agressão contra a elegância, é uma agressão contra as etiquetas, contra o respeito. Muitas pessoas, eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar, eu gosto muito de apertar, né? Só que esse espaço pessoal, a gente só pode invadir o espaço do outro quando a gente tem permissão e intimidade para isso. Fora isso, pode, especialmente quando uma relação entre homem e mulher, isso não é machismo nem feminismo, tá, gente? Isso é educação, tá? Educação. Não dê margem para uma negociação para a pessoa ficar pensando coisa que não deve, tá? Nem passar perto dos pensamentos dela coisas que não deve. Não dê margem, se bloqueia. Numa negociação é bloqueio, tá? Então é muita empatia, muito sorriso, só que respeitando os espaços. Tu lá e eu aqui, tá? A gente sabe onde quando a gente se aproxima muito da outra pessoa, a nossa energia invade o campo da outra. E a outra pessoa ela se sente desconfortável, incomodada, tá? Quando a pessoa é muito invasiva. Então isso é sobre respeito, educação, tá? Sobretudo quando a gente não conhece o outro. Movimentos conscientes, tá? É sobre isso. É sobre eu saber o momento das coisas certas, o momento da hora de abraçar, de dar a mão, de dar 3 beijinhos ou não. Dependendo da cultura que você vai, em alguns países é 2 beijinhos. Então, você tem que ter um pouco de bom senso. Até entre estados aqui no Brasil, o jeito de lidar é diferente um com o outro. O ambiente que você tá, se é mais corporativo, se é um espaço judiciário, se é um espaço mais econômico, mais executivo, menos executivo, tudo vai influenciar, se é um espaço mais artístico, tudo vai influenciar. Então, se você não sabe como lidar no primeiro momento, só observa um pouco e faz a técnica do rapport. Espelha o teu cliente, que aí você nunca vai errar se você não sabe como lidar. Não é sobre você não ser quem você é sobre você ter elegância, tá? Expressões faciais apropriadas, então, tá? Então, assim, cuida. Esteja sempre feliz e confortável. Feliz no sentido em paz, tá? Sempre dominando a técnica, ou seja, o conteúdo que você vai falar, né? Estude sempre antes sobre o cliente. Tenta ver ali, se você vai visitar uma empresa, pesquisa a empresa na internet. Você tem que estar sempre leve, sempre com aquela consciência de trabalho bem feito, consciência tranquila, em paz. Sem julgamentos, tá, gente? A comunicação assertiva, ela não tem julgamento. A gente já fez uma transmissão sobre isso. Quando você tá julgando o cliente, isso passa pela sua face, você não consegue controlar, tá? Então, é muito complicado. Isso é um ponto muito importante, tá? Olha lá sobre as transmissões que a gente fez sobre escuta ativa, para você entender como que você domina a influência do mercado, desenvolvendo essa questão da escuta ativa que repercute na linguagem corporal. Então, gesticulações equilibradas, tá? Nem gritando. Esses dias eu entrevistei uma pessoa, tava conversando com uma pessoa, e ela gritava muito, conteúdo maravilhoso, pessoa maravilhosa, mas chegou um ponto que a cabeça doía, a gente não conseguia mais nem raciocinar. Então, assim, você tem que ter cuidado, tá? Para não sobressair mais do que deve, tá? Sempre entender qual é o nosso lugar. Isso é elegância. Respiração profunda, muitas vezes, sempre que necessário. Ficou com dúvida? Respira, toma um arzinho, toma uma água, né? Que esse tempo é o que você precisa para oxigenar o cérebro, esvaziar a cabeça e vir um insight que você precisa para seguir a fala, né? Então, se adapte aí à situação, à cultura, tente se vestir conforme é o ambiente do cliente que você está, do cliente que você vai. Isso é muito importante. E sempre, por favor, né, gente, estude sobre empatia escutativa. Sempre. Adaptando a sua linguagem ao contexto daquela situação. Então, se você está falando com um técnico, fale com um técnico. Sempre adapte. Se você está falando com um público leigo, fale para o público leigo. Esses pontos que eu te trouxe, eles são os principais, tá? Se ajustar ao ambiente, ter uma empatia escutativa, se adaptar à cultura do lugar, respirar com profundidade sempre que necessário, tomar uma aguinha sempre que necessário, sempre que der um branco, sempre que você se sentir nervoso. Sabe quando eu sou alemã, sabe quando a gente sente que tá dando ruim, aí você sente que você começa a ficar vermelha? Respira,
calma, tá tudo certo, fala mais devagar. Então, é uma gesticulação equilibrada, tá? Dependendo do contexto, com elegância, orientação corporal, sempre ter a consciência sobre a linguagem que eu tô transmitindo pro meu corpo. Cuidar das expressões faciais, né? Sempre leve, sempre em paz, sempre com segurança. Cuidar o espaço aí com as pessoas. Tô fazendo um review aqui pra gente encerrar. E essa movimentação consciente das pernas, dos braços, do olhar, gestos abertos, não presos, olhar no olho da pessoa, tá? Sorriso genuíno. Contato visual, gente, é muito importante. Aí a postura ereta, tá? Postura ereta, mão firmes na negociação, mão firmes na hora do encerramento. E é isso. E mulheres, por favor. Eu, muito tempo, trabalhei com uma psicóloga, tá? Que trabalhava doutora em gêneros. E ela me ensinou uma coisa, eu fazia ghostwrites dos livros dela, escrevia artigos para ela, então eu dominei a tese, tá? Eu entendia muito sobre a pesquisa dela. E na pesquisa dela, era muito forte essa questão de que mulheres, quando vão para uma negociação, elas vão ali de decote ou brincos muito grandes. Numa transmissão de TV, a gente, na faculdade de jornalismo, a gente também aprende isso, né? Na cadeira de TV. Vai chamar mais atenção essa sensualidade exagerada do que o próprio conteúdo, tá? E não é legal para uma negociação, não é legal para uma venda isso. Então, tome cuidado, tá? Porque onde o foco é desviado da negociação do conteúdo e entra em outros contextos, que a mente é o ciúme tolo, a imaginação voa solta, o que acontece? Você perde a oportunidade de venda. Onde há um desvio de atenção, de foco sobre o que realmente importa. Não é que você perde esse crédito, não vou entrar nessa pauta, tá? Mas realmente a cabeça vai longe, tá? A cabeça tudo acontece em nível subconsciente. Lembra que a gente tá falando de gatilhos mentais. Então, quando uma mulher, ela tá linda, ela tá arrumada, ela tá vestida, tal, mas assim, homens também, tenta não ser muito over, porque senão vai desviar o foco do conteúdo que interessa de fato. É só uma reflexão que eu faço, tá? De pesquisas que comprovam o que eu tô dizendo, que eu já vi em vários lugares. Isso é sobre comunicação verbal, isso é sobre postura, isso é sobre elegância, isso é sobre respeito, isso é sobre a gente entender o que de fato tá no jogo naquele momento, tá na mesa naquele momento. Quando você coloca mais luz em coisas que não são foco, você tende a perder a oportunidade de venda, você tende a perder mercado, você tende a perder fatia, você tende a diminuir a eficácia dessas porcentagens, esse equilíbrio da teoria que eu tô trazendo hoje, que é o 7, 38, 55, tá? Então, foco nesse equilíbrio. O comportamento, ele é 55% da eficácia da comunicação, ele diz tudo sobre quem você é. Então, preste atenção nisso, cuida disso, treina em casa, com seus amigos, com seus familiares e boas vendas! Boas vendas! Boas vendas, bom marketing, bom jogo, tá? É sobre isso a transmissão de hoje. Quero que você fique com esses insights, com essa consciência, 7:38, 55, tá? Te desejo um excelente domingo e amanhã a gente volta. Amanhã, 7 da manhã, voltamos para mais uma transmissão. Se você quiser participar do grupo óbvio, tem que ser dito, Marketing Business sobre liderança, no WhatsApp, acompanhe meus stories, clica no botão, cai para dentro, porque lá é um lugar de debate, é um grupo VIP, é um lugar de debate onde a gente analisa cases, onde a gente cresce juntos, tá? É um grupo de profissionais, líderes, para crescer com insights de comunicação, business e liderança. Então, não deixa essa oportunidade passar, vai ali nos meus stories, clica no link, tá? E aproveita. Até amanhã, 7 da manhã.